Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Alan Dalen da Bincurso. Vamos para mais uma aula do nosso curso de resistência dos materiais. Antes de começar a aula de hoje, peço a você que realmente considera nossos conteúdos importantes e quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse, primeiramente dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM, tá? Antes de prosseguir com o nosso cálculo da inércia, você vem na aula anterior, tá? Todo o material eu vou deixar o link na parte inferior da descrição do vídeo. Você vem na aula anterior e corrige aqui, ó, para 11,11. Por quê? Porque eu tinha colocado anteriormente menos 11,11. Professor, isso vai influenciar no resultado? Eu falei para vocês que não. Porém, por perfeccionismo, você vai lá e ajusta, tá? Que é o centro de gravidade da peça, subtraído lá do centro de gravidade da nossa figura, tá? No centroide da figura. Vamos lá. Nós estamos aqui com outro perfil, com uma outra seção. Tá? Eu dividi ele em 3 geometrias, por opção minha, mas se você quiser dividir em outro sentido, também não tem problema. Alguns alunos eles procuraram, tá, dividir dessa maneira, não tem problema nenhum, tá, se dividir. Mas eu optei por dividir dessa maneira, em 3 figuras, igual como estava agorinha, dividi anteriormente, tá bom? Se eu dividir em 3 figuras, fiz aqui as minhas linhas, tá, prontas para receber os dados das 3 figuras. Tá? Aqui, coluna figura, outra coluna coordenada, né, da origem até o centro da figura em X, outra coordenada da origem até o centro da figura em Y, a área da figura, a multiplicação da coordenada vezes a área, coordenada X no caso, e a multiplicação da coordenada Y vezes a área. Tá? Vamos entender isso com calma. Primeiro passo. Tá? Se você tiver alguma dificuldade aí, não tem AutoCAD, está no papel, tá? O que você vai fazer? Se você quiser, faz um risco, tá? Posiciona essa coordenada aí certinha, faz um risco, tá? Acha o meio da sua figura 1, tá bom? Então, se eu estou no meio da minha figura 1, o que eu quero saber? A distância em X, ó, da origem, tá? Sempre a origem é posicionada na parte inferior esquerda, mais distante do ponto, tá? Você traça um retângulo, vê onde está a coordenada. Por que eu faço isso? Porque todos os dados eles vão ser positivos. Professor, posso posicionar minha origem em qualquer um ponto? Pode, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos lá. Quero saber a distância da origem até o centro da figura 1, deslocando em X. Ó. E olha aí o centro da figura 1, ele vai passar por aqui. Ó. Tá? Então, olha aqui ó, o centro da figura 1, da distância de X no caso. Daqui até o centro da figura 1. Ó. Tranquilo. No AutoCAD, tá ótimo, né? Professor, mas eu não tenho AutoCAD, o que eu faço? Você pega o total e divide por 2, obviamente, né? Quanto é a distância aqui em X? Ó? 40, né? Que é os 10 mais os 30 da figura. Então, você pega os 40 e divide por 2. Tranquilo. Vou copiar para preencher o dado da minha tabela. Beleza. Professor, agora eu preciso da distância da origem até Y, tá? Até o centro da minha peça em Y. Tá aqui, estou andando ó, na vertical aqui, estou percorrendo até o centro dela. Beleza, e o centro dela é quanto dessa peça? Se você sabe que a seção dela é 10, quanto é a metade dela? 5. Só que você não vai preencher com 5, porque você quer saber a metade dela, tá? Mais até a origem, mais o valor até a origem. E quanto é que é? Você pega os 50 e subtrai da metade, né, que você dividiu aqui em 2. Né? Então, vai dar 5 aqui. No total, 45. Exato. Tá bom? Se você tiver um método mais fácil, não tem problema. Tá? O segredo é interpretar. Tirei a cópia, preenchi lá. Tranquilo. Vamos focar nesse quadro aqui que eu estou preenchendo. Não adianta copiar o de lá, não. Vou me adiantar. Então, você pode se atrapalhar. Beleza. Preenchi para não ficar muito dado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um círculozinho aqui, tá bom? Para não ficar muito dado. Coloquei o círculo. Perfeito. Encontrei. Vamos trabalhar na figura 2 agora, pessoal. Tá? Se você quiser logo preencher a área, tá? Quiser preencher os outros dados, sem problema. Tá? Vou deixar para o final. Vamos logo interpretar o esquema do centroide aqui. Depois a gente preenche a área, preenche o XA e o YA. Tá beleza?
Vamos lá. Vou fazer novamente, vou traçar uma linha ao meio da figura, tá? Linha da figura, eu estou traçando a metade da minha geometria. Vou colocar esse círculo bem no eixo dela aqui, ó, certinho, bacana. Tá? Vamos lá, vamos entender agora. Eu preciso, pessoal, do valor da origem até a metade, ó, da minha figura aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, andando em x, ó, dessa distância aqui, ó, tá? Desse deslocamento da origem até a metade dela. Tá? Quanto a esse valor aí, ó, se você sabe que a sua figura é 10, tá? Daqui para cá, ó, ela é 10 milímetros, quanto a metade dela, obviamente que é 5, ou seja, a distância da origem até a metade da sua geometria é 5. Então, você vai lá e preenche. Tá? Coloco aqui 100. Perfeito. Preenchi. Em x está o deslocamento da origem até aqui. Eu vou colocar um círculozinho até para ilustrar aqui minha origem, para ninguém se atrapalhar, tá bom? Então, vou tirar uma cópia, vou pegar aqui a distância, vou colocar aqui, ó, pronto. A origem, tá? Vamos lá. Agora eu quero saber a distância daqui, ó, até o centro da peça da figura 2, ó, em y. Tá? Eu quero saber quanto é essa distância. Bem simples. Se você saber que é 50 total e ela é simétrica, você pega os 50 e divide por 2, que vai dar logo a metade de cara, né? Então, no AutoCAD você só dá um DI que já resolve a parada. Ó. Então, copy. Então, você coloca ali, coloca assim, para preencher a minha tabela. Perfeito. Eu vou colocar aqui a minha outra figura. Vou puxar aqui minha figura 3, tá? Para a gente saber as coordenadas. Qual é a distância daqui, ó, da origem até a metade em x da figura 3? 20. Né? Ela é simétrica à figura 1. Tá? Então, é 20. Então, vou pegar aqui, ó, novamente, um copy, preencho, coloco lá. Beleza? 20. Por quê? Porque a distância da origem até o meio em x da figura 3. Tá? E a distância da origem até o meio da figura 3 em y, tá? Em y, deslocando da bolinha para cima, na vertical. Obviamente, se ela é 10, o retângulo, né, 10 de altura, então dividido por 2 vai dar os 5, tranquilo. Correto? Então, sim. E as áreas, professor? Como é que eu calculo? Pô, isso aí é de menos, né? Vou até copiar aqui as minhas áreas. Tá? Vou copiar logo as minhas áreas e a somatória dela. Isso é de menos, né? Base vezes altura. Isso aí, lá no fundamental, vocês já viram. Então, quanto é a base? A geometria 1. 40. Quanto é a altura dela? 10. Obviamente, 400 milímetros quadrados. Da figura 2, tá? Quanto é a área? Você tem base. 10. Quanto é a altura? Até aqui da figura 2, ela se limita. 30. 10 por 30. 300 milímetros quadrados. A figura 3 é simétrica à figura 1, você só repete o valor aqui da área. Perfeito, já chegamos ao resultado. Agora, multiplicação de x vezes a da figura 1. Você pega o x e multiplica por a, tá bom? Depois, multiplicação de y vezes a, já está dizendo aqui. Ó. Assim para a figura 2, ó. X vezes a, depois y vezes a. Preenche. Aqui também da figura 3, ó. X vezes a área, né? Depois y vezes a área e preenche aqui, ó. Tá? E soma tudo. Faz igualzinho como eu fiz aqui. Professor, alguns resultados, quando eu estou fazendo na calculadora, não está dando igual o seu, a precisão, porque ele está vinculado ao centro de gravidade, tá? A precisão do centro de gravidade é centesimal, milesimal, entendeu? Então é questão de arredondamento mesmo, porque a gente está trabalhando numa casa, na casa de milímetro. Então isso, depois, quando a gente for calcular a flexão, a flambagem, outras resistências, né? Então, você não precisa se prender, porque ela vai dar o valor praticamente exato. Tá? Então, a gente está trabalhando numa casa milimétrica, tá bom? Então, não precisa você ficar assustado com achar que o valor está assombroso, tá bom? Vamos lá. Deu tudo certo a tabelinha? Eu creio que até aqui está tudo certo de vocês. Aí, aqui,
Nós vamos para o nosso centro de gravidade. Vou colocar, vou até mover aqui isso aqui. Opa, dá um move aqui. Eu costumo calcular primeiro em x, aí o y está aqui para cima, vocês viram até na aula anterior, né? Vou colocar aqui certinho, tá? O nosso centro de gravidade, ó. Bem aqui mesmo, pode ficar. O centro de gravidade em x é o quê? É a somatória, tá? A somatória do XA dividido pela somatória da área, como eu mostrei para vocês. Então, você vai pegar a somatória de XA. Quanto é a somatória de XA? 17.500, dividido pela somatória da área. Chegamos ao resultado de 15,91. Esse x aqui que eu falo que é milimétrico. Aí, quando você chega para calcular a inércia nele, tá? Quando você coloca lá ele para calcular a inércia, né, em torno do eixo y para y, né? Você acaba dando um valor diferente do meu. Tanto é que a minha precisão aqui ela tá em Excel, tá tudo amarrado, tá? Os fanáticos aí que quiserem montar a tabela, não tem problema. Tá? Vamos continuar. Não se prendam ainda aqui. Eu vou até mover para cá, porque o aluno foca ali e aí já acaba se assustando, né, com todos esses números. Isso aqui, na verdade, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, né? Isso nós já conversamos anteriormente. Então, vou colocar aqui deslocamento, tá? E a inércia Y, bem fácil também, inércia Y. Depois a gente vai focar lá, tá? Somatória do YA vezes a somatória da área. Até aqui a somatória do nosso YA. Você faz do pega, joga aqui YA e dividir pela somatória da área. Deu 25. É coerente o Y? É coerente, tá? Se eu quiser usar agora, vou tirar uma copy. Tá? Vou tirar uma copy. Vou colocar aqui arroba. Eu vou continuar lá do ponto onde eu estou. Vou colocar quanto é a coordenada em x? 15,91. Tá bom? Vírgula 25, né? Ou seja, eu vou estar andando em x 15,91 e y 25. Olha aí, é o meu centro de gravidade. Esse aqui é o meu centro de gravidade. Tá? Vou até aumentar o diâmetro desse círculo aqui, ó. Vou diminuir mais um pouco também. Vou colocar um X no meio dele, né, para identificar também. Tá? Esse aqui, pessoal, é o meu centro de gravidade. Tá? Meu centro de gravidade, esse aqui. Vou fazer uma mira nele. Deixa eu rotacionar aqui. Esse aqui é o meu centro de gravidade. O aluno se pergunta, professor, mas o centro de gravidade não era para dar na seção? Negativo, tá? O centro de gravidade, como eu falei para vocês, nem sempre ele vai dar na seção, tá? Ele pode dar fora sim. Aí, o ponto onde a gente vai manter essa seção nesse plano ortogonal em equilíbrio. Então, confirma. Como a figura é simétrica em Y, obviamente que ia dar metade de 50 milímetros. Tá? Como ela é simétrica, tá na cara. Só que em X ela não é simétrica. Não é porque tem 40 aqui que é obrigado a dar 20. Não. Tá? Por quê? Porque a inércia ela é muito diferente disso. Se fosse um perfil I, aí sim poderia dar centralizado, que nós vamos ver mais à frente. Tá? Mas nesse caso aqui é totalmente diferente. Não necessariamente tem que estar no meio ou na seção. Tá bom, pessoal? Então a gente vai dar continuidade até a próxima aula para a gente calcular os valores dessa inércia em X e valores da inércia, momento de inércia em Y. Tá bom? Muito obrigado e até mais.